Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We're going to begin today with a test. Hoje vamos começar com um teste espiritual, para avaliar onde você se encontra diante de Deus. Você está se aproximando dele ou está se movendo na direção contrária? E essa é a única pergunta para o teste. Nos milagres e sinais ou da verdade de Deus? Se você é uma pessoa que persegue o sobrenatural, os milagres, os sinais e maravilhas, entenda algo. Você está numa posição muito perigosa. Porque quando você persegue sinais e maravilhas, entenda que o inimigo vai te enganar. Facilmente você se desviará de onde Deus quer que você esteja, para cair em coisas que estão em conflito com o que é melhor para você, espiritualmente, e contra o chamado que Deus fez a você. Ou seja, daquilo que você deveria estar fazendo. Então eu te pergunto de novo, o que te interessa mais? Hoje em dia, quando vejo boa parte dos canais cristãos de televisão e quando vejo os livros mais populares, vejo com muita frequência uma ênfase sobre o sobrenatural, quando, biblicamente, é a verdade que deveria nos dirigir e guiar. Claro que, quando caminhamos na verdade, Deus se moverá. E nosso Deus é um Deus de milagres. Com efeito, ele realiza sinais e maravilhas, mas nossa meta deve ser perseguir a verdade, a revelação celestial. Pegue sua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nessa passagem, veremos que o Messias, o Senhor Yeshua, Jesus Cristo, terá outro encontro com os líderes de Jerusalém, os fariseus e saduceus. E entendamos algo. Esses dois grupos diferentes eram justamente isso. Grupos muito diferentes. Tinham teologias que se opunham amplamente, diametralmente uma da outra. Como então buscavam funcionar juntas no Sanadrim, nesse conselho de governo? Porque tinham uma coisa em comum. Ambos queriam poder, queriam riquezas. Preferiram dar prioridade às coisas desse mundo, ao invés das coisas de Deus. Leiam comigo o versículo 1. E os fariseus e saduceus logo hão de vir. E essa palavra significa vir adiante, ou vir diante de alguém. E também vemos que, enquanto eles vinham, o contexto era o seguinte: vinham diante de Yeshua. Por quê? Simplesmente diz, para prová-lo. Eles não estavam provando ele para aprender. Eles queriam colocar uma pedra para que ele tropeçasse diante dela. Queriam lhe provar para que ele falhasse em algo. Eles não estavam interessados na verdade. Só queriam ver outro milagre. Ele veio fazendo isso. E já o estudamos. Milagre atrás de milagre. Então, eles vêm querendo prová-lo, pedindo um sinal do céu. E de novo, vemos isso repetidamente. Ele havia realizado sinais e maravilhas, e havia realizado milagres atrás de milagres. E para entender isso corretamente, devemos colocar atenção ao contexto, ao que se expressa com o objetivo de nos ajudar a entender de forma apropriada a mensagem desse texto. Veremos, na seguinte passagem,
que é uma continuação. Veremos uma ênfase em 2 milagres específicos que Yeshua fez, que foram diferentes, mas similares sobre os seus resultados sobrenaturais. E de quais milagres falo? Da alimentação dos 5.000 e da alimentação dos 4.000. Em outras palavras, as pessoas receberam pão, comida livremente, e receberam de forma sobrenatural. E isso chamou a atenção dos fariseus e dos escribas. Eles gostam de receber sem ter que fazer nada. E, portanto, vieram buscando, como diz na Escritura, de Yeshua, um sinal do céu que fosse manifestado por ele. E isso significa que ele mostrara, mas no contexto indica que se fosse mostrado a eles pessoalmente. Eles queriam ser receptores desse sinal. Versículo 2. Mas, e novamente vemos essa palavra, essa conjunção que demonstra um contraste. Um contraste que eles queriam, esses saduceus e fariseus. Outra vez lemos. Mas, ele respondendo, lhes disse: quando chegar o entardecer, vocês dizem, bom clima, porque os céus... E aqui faz referência ao firmamento, porque o firmamento se vê vermelho, mas também durante a manhã. O que eles dizem? Hoje haverá uma tormenta. Por quê? Porque o céu está vermelho e tenebroso. Então, eles eram capazes de ver o céu e entender as implicações do que tinham visto. E notem a seguinte palavra, todavia no versículo 3. Os melhores manuscritos gregos incluem a palavra hipócritas. Mas se você está lendo sua Bíblia em uma tradução no teu idioma e não a inclui, é porque sua tradução segue como o que se conhece o texto grego de Nestle Allen. E já sabemos algo. Normalmente, os falsos argumentos caem com o tempo. Sabemos que, originalmente, baseados em outras ocasiões nas quais Yeshua disse a palavra hipócrita. Frequentemente, quando ele falou aos fariseus e saduceus, ou aos escribas, ele os qualificou, como veremos muitas vezes, de hipócritas. Por quê? O contexto é muito claro. Ele está dizendo a eles: quando vocês veem coisas terrenas, como o clima, coisas desse mundo, vocês sabem como discerni-las. Tem um entendimento baseado no passado. Mas quando se trata de assuntos espirituais, segue lendo a segunda parte do versículo 3. Diz, hipócritas, o rosto ou a aparência dos céus. Vocês sabem julgar, mas ao contrário disso, os sinais das temporadas. E aqui estamos falando das temporadas proféticas. Poder discernir os fatos com base no calendário profético de Deus. Disso, vocês não são capazes. Por que será? Porque eles têm essa incapacidade. Ainda que sejam preparados, inteligentes, ainda que sim podem discernir as coisas desse mundo, mas não os indicadores proféticos. Por que isso acontece? Notem o que diz o versículo 4. Geração malvada e adúltera. Quando ele olha para seu tempo, ele vê uma geração. Isso quer dizer, as pessoas que são más e adúlteras. Má, que significa que não está interessada nas coisas de Deus. E adúltera, que significa que está envolvida com uma espiritualidade de origem incorreta. E quando vejo esse mundo hoje, posso dizer o mesmo. Estamos vivendo num tempo onde a cultura se encheu completamente de tudo que é mal. E, por certo, a palavra má é porneia, da qual obtemos a palavra pornografia. E se refere à imoralidade sexual.
cada dia mais nesse mundo, vemos um crescimento, uma propagação de tudo aquilo que é imoral, que se encontra fora dos parâmetros que a palavra de Deus estabelece. E é interessante porque hoje, se você se levanta para defender a moral no sentido sexual e fala daquilo que está contra a palavra de Deus, por exemplo, o adultério, como se menciona aqui, a fornicação e o que mais? A homossexualidade. Se hoje em dia você fala contra a homossexualidade, você será taxado. Se é parte do grupo que defende essa posição, será parte de uma perspectiva mundana, de um grupo de ódio. Mas o que importa? Não deixem que as etiquetas do mundo influenciem você. Defenda a verdade. Não se preocupe como as pessoas possam taxar você. Recorde algo. Um dos meus nomes favoritos é o nome de Daniel. O nome Daniel significa que Deus é meu juiz. Sempre recorde isso. Você não terá que prestar contas a ninguém, porque em última instância, as pessoas não te julgarão. Seu juiz é Deus, o Messias Yeshua. Portanto, preocupe-se das suas normas, e não pelas normas, como disse o Messias, de uma geração má e adúltera. Uma geração que busca um sinal. Vou desviar a sua atenção a algo que creio que é muito importante. Infelizmente hoje, vemos muitos homens de Deus caírem na imoralidade sexual. E notei algo. Com frequência, existe uma ênfase consistente entre eles em ver sinais e milagres. Uma ênfase no sobrenatural. Mas não existe ou não vejo uma ênfase deles na verdade de Deus. O que acontece quando enfatizamos no sobrenatural? O que eu disse no início. Será enganado. Será movido a coisas que estão contra Deus. E isso é o que está acontecendo. Por isso é tão importante se comprometer com a verdade. Então, uma má e adúltera geração busca um sinal. Mas o Messias diz: nenhum sinal será dado a eles, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Do que se trata? Falamos disso anteriormente. O sinal de Jonas é a ressurreição. Verão. A Bíblia diz, no livro de Jonas, capítulo 2, no mesmo início diz que Jonas desceu mais e mais, até, e aqui está a chave, a palavra que se usa aqui no texto hebreu é o Seol. O Seol é a morada dos mortos. Quando Jonas morre dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites, ele morre, mas ressuscita entre os mortos. E por isso é o que o Messias diz a esses fariseus e saduceus: nenhum sinal será dado a vocês, exceto o sinal de Jonas. Se referia à ressurreição. E depois de ensinar isso, notem o final do versículo 4. Se vemos isso de forma literal, e é o que estou fazendo, diz algo que é muito estranho. Tão estranho que a maioria das traduções a ignoram. Deixem-me traduzi-lo literalmente, e verão que é confuso. Mas quando a Escritura é confusa, há um propósito nisso. Há sabedoria, há revelação. O final do versículo 4 diz, e logo vem um particípio que está no tempo passado. Um particípio passado, e o que isso significa é que depois de deixá-los, se foi. Isso não tem muito sentido, mas quando algo não tem sentido, há uma razão. Isso busca enfatizar sua separação absoluta deles. Ele não queria ter nada a ver com eles, porque eles não eram sinceros. Eles buscavam sinais ao invés da revelação. Eles não estavam interessados na verdade. E quando você não está interessado na verdade de Deus, e onde encontramos a verdade de Deus? Justo aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. Muitas vezes, escuto as pessoas se levantarem e começar a ensinar.
e ao que fazem referência, ao que alguém mais disse, o que está escrito num livro, a alguma experiência que presenciaram ou algum testemunho. Devemos ser pessoas que desejam tudo, que tudo estabelecem e fundamentam sobre a palavra de Deus, se não queremos nos perder, se não queremos ser espiritualmente débeis. E o que acontece se somos espiritualmente débeis? O inimigo vem, nos tenta, e bem, logo trememos e caímos, tendo um testemunho impróprio e vergonhoso, ao invés de ter um testemunho que agrada a Deus. Então, ele se separa. Tendo deixado eles, se foi, para enfatizar que ele não queria ter nada a ver com eles. Veja agora o versículo 5. E seus discípulos, tendo ido ao outro lado, eles viajaram, e notem o que diz. Eles esqueceram de levar o pão. Eles, em outras palavras, não tinham nada para comer. Eles estavam pensando na comida. E a palavra aqui com efeito é a palavra pão, referidas a essas unidades de pão. Recordem o contexto, a alimentação dos 5.000 e a alimentação dos 4.000. E aqui eles estavam pensando no fato de que não tinham comida. Mas leiam agora o versículo 6. E Yeshua lhes disse: cuidem-se e se guardem do fermento dos fariseus e saduceus. Bem, ele menciona o fermento e veremos que seus discípulos não entenderam o que ele estava dizendo. O que ele fazia ao utilizar a palavra levedura, e é a mesma palavra para fermento. E a levedura fermenta toda a massa. E ainda que não o veja operando totalmente, mais adiante afeta tudo. E isso é o que acontece quando você tem um ensinamento incorreto, quando não está perseguindo a verdade de Deus. O inimigo, e me refiro ao anticristo, um dos meus livros favoritos de toda a Bíblia, é o livro de Apocalipse. Quando lemos o Apocalipse, encontramos que o falso profeta, descobrimos que é o anticristo. O que ele faz? Sinais, grandes sinais. Ou seja, ele pode inclusive fazer com que caia fogo do céu. E o que acontece? Aqueles que pertencem a esse mundo, os que estão comprometidos com esse mundo, cuja motivação são os sinais e milagres, deixarão se desviar por ele. O Messias adverte aos seus discípulos e lhes diz: estejam alertas, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles ouviram que estavam falando de levedura, de fermento, e mais uma vez pensavam que se tratava de pão, do terreno. E eles pensavam dentro de si, dizendo: isso diz porque não tomamos pão, não trouxemos pão. Por isso é que está falando da levedura, que estão equivocados. E está alertando eles. E aqui está o problema. Por estarem pensando no sobrenatural, nas coisas desse mundo, por não estarem centrados no seu coração, mas no seu estômago, estavam preocupados por não ter levado pão com eles. Acaso não entenderam que o Messias não depende do natural? Ele é capaz de tomar e criar, essa é a sua natureza. Ele é capaz de satisfazer necessidades, todo tipo de necessidades físicas. Não temos que nos preocupar com isso, mas os discípulos não tinham o foco adequado. E você precisa se perguntar, e eu também necessito me perguntar, tenho o foco correto? Estou enfatizando nas coisas que são importantes para ele? Eles estavam raciocinando dentro de si. Isso diz porque não trouxemos pão. Vamos agora ao versículo 8. Mas, e de novo, ao contrário de seus pensamentos. Mas Yeshua, conhecendo, e a implicação era conhecendo por completo, sabendo tudo, não há nada que o surpreenda. E Yeshua, sabendo, disse a eles: por que pensam dentro de vocês? E notem o que diz, usa duas palavras, uma para pequena ou pouca, e a segunda palavra é para fé.
estão no plural. Então diz: vocês, aqueles de vocês que são de pouca fé, vocês creem que não ter trazido pão é o problema? Não estão entendendo? Literalmente, todavia, não estão entendendo e já não se lembram? O que ele quer que se lembrem? Os milagres. Yeshua fez. Considera o livro de João, o Evangelho de João, que se todos os milagres, esses sinais, durante esses 3 anos e meio, se todos tivessem sido escritos em um livro, haveria tantos livros que o mundo inteiro não os poderia conter. Ele realizou muitos milagres. E o que devemos fazer? Entender esses milagres, recordar o que ele tem feito e aplicar a verdade desses milagres às nossas vidas. Então ele diz: todavia não estão entendendo, nem tampouco se lembram. E notem o que diz logo. Dos 5 pães entre 5.000, e logo pergunta a eles: quantas cestas ou fragmentos recolheram? E diz a eles: nem se lembram dos 7 pães entre os 4.000? E quantas cestas grandes recolheram? Vamos falar sobre isso um momento. Aqui aprendemos algo. Quando ele alimentou 5.000, quantas cestas de fragmentos e sobras restaram? A resposta é 12. Logo, dos 7 pães, ele alimentou 4.000 pessoas. E quantas cestas grandes se recolheram das sobras? A resposta é 7. Então vemos que, quando olhamos para as cestas, vemos os números 12 e 7. O 12 representa o povo de Deus, a Israel. Mas o 7 tem a ver com santidade, ou o propósito de Deus. O que ele está dizendo a eles é isso. Deixem de estar tão preocupados pelas coisas desse mundo, pelo que comerão, pelo que vestirão, onde vão viver. Todas essas coisas terrenas. Ele diz, os gentis. E quando diz gentis, sabem o que ele quer dizer? Aqueles que não têm nenhum pacto com Deus. Uma das definições do Novo Testamento para gentil é uma pessoa que não tem uma relação de pacto com Deus. E quando você sabe que tem uma relação de pacto com Deus, sabem em quem vocês não estarão interessados? Deixe-me perguntar, o que é um pacto? É um acordo, mas dentro desse pacto há promessas, as promessas de Deus. Quando você é alguém de pacto com Deus, estará pensando nas promessas de Deus. E as promessas de Deus estão conectadas com a vontade dele. Então, você estará comprometido com a palavra de Deus e estará perseguindo as promessas de Deus. E o que ele diz aqui é isso. O número 12 e 7. Israel necessita se preocupar por seu propósito. A santidade está relacionada com o propósito de Deus. Israel, o povo de Deus, necessita se preocupar pelos propósitos de Deus. Então eu te pergunto, como seguidor do Messias, seja como judeu ou gentil, você foi atraído ao que Paulo denomina a comunidade de Israel. Você pertence ao povo de pacto de Deus. Deus em sua providência, Deus em seu amor e misericórdia. Ele tomou essa mensagem de salvação e a enviou a todas as nações, todos os povos, toda a tribo e toda a língua. Então, todo mundo. A Escritura diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Não tem favoritos. Ele enviou essa mensagem do Evangelho para todas as pessoas, de modo que possamos ser pessoas que integrem a família de Deus e estejam comprometidos com os propósitos de Deus. E me permitam assegurar algo a vocês. Se sua vida não está comprometida com os propósitos de Deus, se você não está perseguindo as coisas que são importantes para Deus em sua vida,
Pode ser que você tenha riqueza, fama e fortuna. Pode ser que você tenha um grau de satisfação mundana. Mas te asseguro isso, quando chegar o dia do juízo, te pegará total e absolutamente de surpresa. E essa é a verdade. Sua vida é curta. A Escritura diz que sua vida ou nossa vida, é como um vapor. Ainda que vivamos 80, 90, 100 anos ou até 120 anos. O que é isso comparado com a eternidade? Então, não ponha a ênfase da sua vida em 30 ou 40 anos de existência ou 50 anos, o que seja, mas coloca essa ênfase na eternidade. E você demonstra seu compromisso com a eternidade quando está comprometido com os propósitos de Deus. Vejam de novo. Ele diz a eles, quantas cestas levantaram? Agora o versículo 11. Como é que não entendem? Não se trata de pão do que estou lhes falando ao dizer que se cuidem da levedura dos fariseus e saduceus. Ele diz, quando disse isso a eles, não me referia ao pão físico ou a algo para comer. Estava lhes advertindo sobre uma maneira incorreta de pensar. Os fariseus e saduceus, por estarem comprometidos com as coisas desse mundo, pretendem disfarçá-las de forma espiritual e religiosa. Mas apesar disso, seu coração e motivação, ao invés de vir e abençoar Yeshua, o que eles fizeram? Se aproximaram para prová-lo. E recordem que essa palavra implica uma prova para colocar uma pedra de tropeço, para causar que alguém caia. Muitos a haviam interpretado em utilizar erroneamente o poder de Deus para o homem. Não. Nós utilizaremos o poder e a provisão de Deus para agradar a Ele. Com frequência, isso significa abençoar a outras pessoas. Concluindo, versículo 12. Então, eles compreenderam que não tinha dito a eles que se cuidassem da levedura de pão, mas, e aqui está a chave, dos ensinamentos, da doutrina dos fariseus e saduceus. E me permitam encerrar essa sessão te fazendo uma última pergunta, e é essa. Em qual doutrina você está fundamentando a sua vida? Muitas pessoas, há 2000 anos em Israel, seguiram aos fariseus e saduceus, ao invés daquele que falava a verdade de Deus. Construa a sua vida sobre a doutrina correta. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.